Olá, muito bom dia para vocês que estão chegando, né? Para vocês que vão acompanhar posteriormente também. Muito bom dia. Hoje, sabadão, dia 10 de fevereiro de 2024. Que legal, hein? Que bom poder estarmos aqui nessa manhã. Podemos, de alguma forma, ministrar a palavra do nosso Santo Deus a cada um de vocês que está aqui conosco, né? E que vai também receber essa palavra da parte do Senhor, amém? Deus, ele quando nos coloca diante de uma pregação, diante de uma palavra, seja aqui presencialmente ou também online, né? Ele é porque ele quer ministrar algo no nosso coração. Então, nessa manhã de sábado, o Senhor certamente tem algo para ministrar ao nosso coração, tá bom? Bom dia para Bia, tá ligadinha também, Bia sempre ligada. Vê se o áudio está legal, tá chegando legal para você aí, Bia. Aproveita e dá esse feedback também, coloca no comentário aqui, que ontem eu notei que o áudio ficou um pouquinho baixo, né? E a gente tem que fazer com o máximo de clareza para chegar com qualidade para você que está do outro lado também, tá bom? Deixa no comentário aí, tá chegando legal, show de bola, já entendi. Muito bom. Então vamos começar a nossa temática de hoje. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o cristão e a ansiedade, né, gente? Esse problema que tem assolado tantas pessoas, né, no nosso tempo, né? A ansiedade, infelizmente, ela tem sido um mal do século, né? Muitas pessoas têm sofrido com esse mal. Eu passei por problemas profundos também com ansiedade. Eu sei exatamente o que é isso. Nunca tive crise assim em si de ansiedade, mas sofri de tomar decisões por ansiedade, né? Então, é uma coisa séria, uma coisa grave, precisa ser tratado, precisa ser observado, principalmente por nós cristãos, porque a palavra do Senhor, ela fala que nós não devemos andar ansiosos, né? Então, em tudo sejam conhecidos as nossas petições perante o Senhor. Então, nós vamos aprender as nuances, tudo que fala a respeito da ansiedade nessa ótica cristã. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a palavra ansiedade, ela tem origem no latim anxietas, que significa angústia. Sabia disso, né? Então a palavra ansiedade, ela tem origem no latim anxietas. A ansiedade é uma reação natural do corpo relacionada à preocupação e ao medo. Ela pode se tornar uma condição psicológica quando torna-se um excesso e passa a atrapalhar a atividade rotineira. Com isso, pode-se desencadear um transtorno que leva a crises com sintomas mentais e físicos, né? Então, nós observamos aqui nesse primeiro entendimento que a ansiedade ela está ligada diretamente à preocupação e o medo, né? Então, tudo que gera uma preocupação demasiada, um medo demasiado, está ligado à questão da ansiedade. O Vitor está com uma toalhinha hoje, que eu estou com o nariz escorrendo um pouco hoje, né? Uma alergia da gota. Então, preocupação e medo são duas questões que nós precisamos observar em nossa vida, que são questões que, se nós não tratarmos, não observarmos, pode se tornar uma coisa grave, emocionalmente falando, né? Primeiro, vou falar um pouquinho sobre preocupação. A etimologia da palavra preocupação, ela vem do latim, né? E ela, olha só, hein? A palavra preocupação quer dizer ocupação prévia. Então, quer dizer, é você se ocupar previamente de alguma coisa, né? Você se pré-ocupar, ou seja, antes de você estar ocupado com aquela situação, você está fazendo, você está vivendo aquilo, você está se ocupando com antecedência. Antes mesmo do problema chegar, antes mesmo da situação acontecer, a pessoa ela já está preocupada. E estima-se que 90% das nossas preocupações, nossos medos, não vão acontecer. Então 90% daquilo que você tem se preocupado, provavelmente nunca vai acontecer.
Então você está ocupando o seu cérebro, ocupando a sua mente, gastando glicose cerebral, simplesmente por algo que não vai acontecer, só está dentro da tua cabeça. Então isso, muitas vezes, isso é ansiedade. É você se preocupar. Tem a questão saudável, né? Porque nós somos um corpo perfeito e o nosso Deus, ele colocou em nós um pouquinho de tudo que era necessário. Então, imagina o homem também sem medo, né? O homem, se ele não tiver medo, ele se joga na frente do carro, ele se joga do penhasco, né? Ele não tem os limites. Então, o medo, ele tem uma função. A preocupação, ela também tem uma função. Agora, quando isso ele se torna de forma demasiada, aí sim nós precisamos ter, aí sim nós precisamos tratar isso, né? Primeiro, você pode procurar tentar sozinho, né? Tentar vencer isso. Mas se você achar que está numa situação muito grave, você deve procurar um profissional, um psicólogo, né? Ajuda do seu pastor também. Então, a ansiedade ela é algo muito sério. Nós não podemos brincar com isso, né? E ele desencadeia uma série de outros problemas também. Bom, a palavra medo, ainda na preocupação. Na preocupação, o dicionário, ele descreve preocupação da seguinte forma: ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento, né? Então, ou seja, é aquela pessoa que ela começa a sofrer pela situação que ainda vai acontecer. Medo. A palavra medo vem do latim, do termo latim metus. Trata-se de uma perturbação angustiosa perante um risco ou ameaça real ou imaginária, né? Então, eu quero aqui me ater mais à questão do medo imaginário, né? Porque ameaça, se está com ameaça, está com uma arma na tua cabeça, é natural que você fique com medo. Isso aí, se você não ficar com medo, aí que não é natural, né? Mas eu quero me ater aqui a esse medo imaginário. É isso que é gerado por essa ansiedade, né? Preocupação e medo demasiado traz ansiedade. Aquela, sabe? Você está se ocupando de aquilo que você ainda nem aconteceu na sua vida. Então, e agora indo para a palavra de Deus, nós aprendemos aqui agora na ótica humana, primeiro definindo um pouco o que é a ansiedade, né? E agora vamos para a ótica bíblica. O apóstolo Pedro, escrevendo a carta, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz assim, ó: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Olha só. Então, a palavra do Senhor, ela nos ordena a lançar toda a nossa preocupação, todo o nosso medo, toda a nossa ansiedade sobre ele. Por quê? Porque o nosso Deus cuida de nós. Então, muitas vezes, essa ansiedade, ela está muito ligada à questão da falta de confiança em Deus. Ela está ligada, muitas vezes, à questão da incredulidade. E nós precisamos tratar isso, né? Então, cuidado com essa questão, porque a palavra do Senhor vai dizer em Hebreus, capítulo 11, que sem fé é impossível agradar ao meu Deus, né? Então, eu preciso estar ligado com essa questão da ansiedade. Deus, ele tem cuidado de nós. Em Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 34, diz assim, ó: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, né? Pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Perdão. Então, olha que coisa interessante, né? Aqui em Mateus, nós aprendemos Jesus ensinando aqui aos seus discípulos, né? Nós, discípulos de Cristo. Ele está falando aqui que nós não deveríamos nos preocupar com o que nós comeremos, né? Ou o que nós vamos beber. Deveríamos nos preocupar com o que nós vamos comer, não vamos beber. É claro que... então quer dizer, pastor, que eu não preciso ficar aqui
atento em relação a essas questões da minha alimentação. Eu preciso trabalhar, porque Deus vai enviar para mim dos céus o maná, né? É isso então quer dizer, pastor? Não, não é isso que quer dizer. Quer dizer que você precisa confiar em Deus, fazer a sua parte, é claro, lógico que Deus não vai fazer a sua parte, mas você precisa confiar em Deus. Porque essa preocupação demasiada, ela tem uma origem, ela tem um gênese nessa falta de fé, nessa incredulidade, muitas vezes, né? E quando você confia, você conhece o Deus que você serve, você sabe a quem você está servindo, a tendência é que você se preocupe menos, né? Mateus capítulo, ou melhor, em Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 8, diz assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, né? Então, o apóstolo Paulo aqui ele foi bem enfático. Olha, não ande preocupado, mas em tudo seja conhecida a vossa petição, né? Ou seja, apresenta a sua oração a Deus. Ao invés de você ficar preocupado, muitas vezes nós gastamos muito tempo nos preocupando com os problemas, ao invés de investir aquele tempo, aquela glicose cerebral, para orarmos e intercedermos em relação àquele problema, àquela circunstância que está nos preocupando, né? Então, eu percebo, por exemplo, em mim, que todas as vezes que eu oro, o nível de ansiedade ele diminui, que o meu nível de confiança aumenta, né? Então, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. Então não ocupe o seu pensamento com preocupações e medos daquilo que está por vir. Amém? Não ocupe a sua mente, os seus pensamentos, com medo e preocupação daquilo que está por vir. Porque o que vai acontecer, deixa para você se preocupar amanhã. Para cada dia basta o seu mal. Para cada dia basta o seu mal. Então, hoje, sábado, eu não devo ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã, domingo. Claro, eu posso me planejar, né, e inclusive, uma das formas de se evitar a questão da ansiedade é também se planejar. O planejamento ele evita muita ansiedade. Quando você tem uma vida desorganizada, a tendência é que o seu nível de ansiedade aumente cada vez mais, né? Então, planeje, se organize, mas não fica preocupado demasiadamente, né? Não tenha medo do que está por vir. O Senhor é com você. Deus está contigo nessa batalha, nessa peleja. Nós precisamos confiar nisso, acreditar nisso, que Deus ele está conosco nessa batalha. E para fechar, eu quero citar um versículo que está no livro de Salmos, capítulo 56, versículo 3, que diz assim, ó: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Amém? Então, o medo ele provoca muita ansiedade, medo do que está por vir, né? Será que eu vou conseguir o trabalho? Será que vai dar para pagar as contas? Será, sabe? Essa ansiedade, essa preocupação, esse medo demasiado com o que vai acontecer, ela tem tirado a paz, o sono de muitas pessoas, né? Então, confia no seu Deus, confia naquele que você serve, é isso? Deposita sua confiança. Pastor, depositar minha confiança significa que eu não devo agir? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Depositar a confiança é você saber que você fazendo a sua parte, certamente Deus fará dele. Você tem que ter essa certeza no seu coração. Nós cristãos não podemos cultivar um nível de preocupação demasiada ao ponto de nós, quando nós somos uma pessoa muito ansiosa, nós deixamos de viver o agora para estar com a nossa mente no que vai acontecer, a mente no futuro. A mente da pessoa está sempre no futuro. E às vezes nós deixamos de aproveitar as maravilhas do hoje. Hoje tem um sol lindo lá fora, que daqui a pouco eu vou fazer uma caminhada, pegar um pouquinho desse sol, vitamina, né? Hoje, né, tem um dia maravilhoso para você curtir com a sua família. Então, irmãos, você que vai acompanhar do outro lado pela internet, né? Guarda o seu coração, confia no Deus que você serve,
tira a ansiedade do seu coração. Pastor, eu entendi tudo isso, mas eu queria de umas dicas práticas para eu vencer a ansiedade, né? Primeira dica que eu vou dar para você vencer a ansiedade: faça atividades físicas regularmente, né? A ciência já provou para nós que quando nós fazemos algum tipo de atividade física regularmente, nós reduzimos drasticamente o nível de ansiedade. Porque a atividade física, ela oxigena o nosso cérebro, libera substância relacionada à questão do prazer. É muito bom, né? Claro, uma série de outras coisas, eu não sou cientista para poder explicar isso para você cientificamente, mas a atividade física, ela reduz drasticamente o nível de ansiedade em nossas vidas, né? Você relaxa um pouco mais, então é muito bom praticar atividade. Outra coisa também que você pode fazer para reduzir o seu nível de ansiedade, cuide da sua alimentação. Se você tem uma alimentação muito rica em açúcar, já reparou? A pessoa quando ela fica ansiosa começa a comer doce descontroladamente, começa a comer. Tem gente que desconta a ansiedade no comer. Aí gera um outro problema, que é excesso de peso, problemas cardiovasculares, que pode gerar problemas graves de saúde. Então, cuide da sua alimentação. Tenha uma alimentação saudável, com frutas e legumes, né? Cuide dessa parte da alimentação, pratique atividades físicas, faça oração. A oração, outras pessoas têm isso como meditação, mas nós cristãos sabemos que é a questão da oração, né? Fale com o seu Deus. Quando você fala para Deus, a oração é um ato de humildade, né? É você reconhecer que você não pode sozinho. Então, quando você coloca e lança nos pés do Senhor essa ansiedade, essa preocupação, o Senhor, Ele traz afago para o seu coração, Ele traz paz para o seu interior, né? Então, oração, atividade física, uma boa alimentação e planejamento, organização. Se você não tiver um planejamento, a probabilidade que você ali fique muito ansioso, só apagando incêndio no seu dia a dia, né? Então, por exemplo, se você não se organizou para abastecer o seu carro, você vai acabar a gasolina no caminho, você vai ficar ansioso, preocupado que não vai chegar no seu compromisso. Então, entende? Então, a organização, ela também evita muita ansiedade. 4 dicas bacanas para você vencer a ansiedade: faça atividade física, se alimente bem, né, com produtos naturais, verduras, legumes, né? Tome bastante água, tenha uma agenda, um planejamento diário e faça oração diariamente. Fale com o seu Deus, coloque as suas preocupações diante dele. Tudo isso vai te ajudar muito a você vencer esse mal do século que é a ansiedade. E principalmente, uma quinta dica para a gente fechar aqui, cuidado com excesso de tela. Excesso de digital, de tela, traz ansiedade, desperta ansiedade no seu cérebro, tá bom? Então, todas as vezes que nós ficamos muito conectados na frente do celular, nós estamos projetando uma vida de ansiedade para nós. Então, controle o tempo que você fica na rede social, o tempo que você fica lá na timeline passando seus vídeos, o tempo que você fica exposto nessa questão da tecnologia. Cuidado com isso, porque o nosso cérebro também, ele precisa de seu cuidado, é a sua saúde mental, tá bom? Então, espero que tenha colaborado, contribuído, e se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis também. Que Deus possa abençoar o seu dia, que Deus possa abençoar a sua vida, e que você tenha uma vida menos ansiosa e mais confiante em Deus, em nome de Jesus, tá bom? Senhor nosso Deus, abençoado seja esse sábado, abençoado seja a nossa vida, que nós possamos confiar e acreditar naquilo que o Senhor colocou sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amados? Deus te abençoe, um ótimo fim de semana, e amanhã, domingão, estaremos aqui ao vivo, nosso culto, a partir das 9 horas da manhã, você não pode faltar, tá bom? Deus te abençoe, um ótimo sábado para você e sua família.